Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam gostando das nossas palestras e painéis aqui na Campus Party. Nós vamos iniciar mais uma palestra agora, então convido o Matheus para falar sobre um novo jeito de pensar da Ford. Fica à vontade para iniciar a sua apresentação, Matheus. Beleza, vocês me ouvem aí, né? Bom, primeiro, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre esse tema que a gente chamou de Venha Descobrir um Novo Jeito de Pensar. Primeira coisa, me apresentar, meu nome é Matheus Demetresco, eu trabalho na Ford desde 2007 e desde 2014 a gente vem trabalhando com experiência do usuário. E eu trouxe essa foto aqui que foi uma campus que eu tive a oportunidade de apresentar em 2018, se não me engano, em Salvador, para lembrar os momentos que a gente estava na interação ao vivo, né, pessoalmente. Então, mais para convidar todo mundo que estiver online, poder colocar os comentários no chat, para a gente poder trocar uma ideia, no final tem um tempinho para a gente bater um papo. Eu falo minha formação, por minha formação acadêmica, eu sou formado em engenharia de produção, fiz uma pós em veículos e seus subsistemas, depois fiz mais 2 MBAs, um em gestão empresarial e um em gestão estratégica de UX design, né, experiência do usuário, e também um pouco a minha formação pessoal. Eu tenho, na referência dos meus pais, o lado tanto de exatas como de humanas, meu pai como engenheiro, minha mãe como artista plástica e PhD em semiótica, e eu vou começar a falar a primeira coisa sobre o nosso mundo, né? A gente está num mundo em constante mudança, a cada segundo, a cada minuto aparece uma ideia nova, um conceito novo, uma indústria que traz alguma coisa disruptiva, novas startups, diversas coisas acontecendo, e dentro do mundo da mobilidade não é diferente. A gente tem cada vez novas empresas trabalhando nesse mundo. Aqui como exemplo, né, Uber 99, não precisa nem falar que eles começaram a transformar um pouco o que é mobilidade no mundo, mas se a gente pensa na loja e na Amazon, eles também têm a parte de mobilidade para entrega que eles têm que fazer da forma mais rápida possível, da melhor eficiência para o consumidor, também é parte dos estudos que eles fazem, né? E quem diria que o Itaú, né, um banco, ia fazer parte do mundo da mobilidade através das bicicletas que tem em diversas cidades brasileiras. E também o Google, que é uma empresa de tecnologia, mas que cada vez mais está fazendo estudos para poder entender como impactar na mobilidade também. Então, dentro desse cenário, né, novas formas de mobilidade, novas indústrias, novos desafios, novas parcerias, o que a Ford pode fazer? Não existe uma resposta simples, não é uma única resposta, são várias ações que a gente faz para conseguir se transformar nesse mundo que está em constante movimento. Uma delas, inclusive, no passado, a Ford globalmente fez uma parceria com a Google, inclusive, para poder trazer novas formas e novas soluções, né, para os veículos, né, embarcados nos veículos. E o que eu vou falar aqui é de uma dessas mudanças, né, para conseguir se adaptar a esse novo mundo, que foi a criação de uma área, um departamento chamado The Ford, que é onde eu trabalho, e falar um pouquinho o que é esse departamento, né. Inicialmente, de forma bem simples, e o que é o The Ford, né? A gente foi criado para desafiar as suposições. Então, a gente, imaginem vocês, né, uma empresa centenária produzindo carros, que é um produto muito complexo, a gente tem que desafiar as suposições, as premissas que existem, né? Então, como que a gente pode trazer esses questionamentos e provocar a imaginação das pessoas? E uma forma é usando o Human Centered Design. Eu vou falar um pouquinho depois do que é o design centrado no humano, no usuário, e tudo com o intuito principal de ser disruptivo, né, trazer conceitos, explorações diferentes para a mobilidade, os carros autônomos, que é uma próxima geração de carros que tende a chegar, conectividade, tecnologia, para que a gente possa causar um impacto memorável na memória dos consumidores que usarem os produtos ou serviços, né. Então, o que é o Human Centered Design?
uma metodologia que a gente usa, que o foco principal é ser o design centrado no usuário, como eu falei, a gente fazer práticas de observação intensas, conseguir ir no lugar onde está o consumidor e observar ele usando, seja o produto, seja o serviço, para que a gente possa, a partir daí, começar a pensar em possíveis oportunidades, possíveis achados que a gente traga para dentro da organização, para criar soluções para as mais diversas populações. Tudo sempre ancorado na construção de empatia. É através da empatia com o usuário que a gente vai conseguir entender o que muitas vezes eles não falam, né? A velha máxima do Henry Ford, se eu perguntar para o consumidor o que ele quer, ele vai responder cavalos mais rápidos. Então, como que a gente consegue observar e conseguir pensar de forma diferente, atender as dores ou as oportunidades que a gente encontra com esse consumidor, não só na hora de descoberta, né, de quem são eles, mas também na hora de fazer as criações, focado na interação e ação. Então, a gente, ao desenvolver conceitos, sejam eles os mais simples possíveis aos mais complexos, levar para interagir com esse consumidor. E tudo isso, obviamente, de forma multidisciplinar. A gente não é um grupo pequeno dentro da Ford, como uma organização global, mas a gente tem que ter a parceria com nossos times internos e sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. E agora, tem esse D, né, D Ford, afinal, o que é esse D? Então, eu convido vocês aí, quem tiver com celular, pode escanear esse QR Code ou colocar o link do www.menti.com e esse código 62512728, ou tem um link que vai direto para ele que a gente vai jogar no chat, para vocês responderem o que vocês acham que é esse D, o que ele significa, que palavra que é, né? Tem 3 opções, 3 possibilidades que vocês podem escrever. Então, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou compartilhar outra tela aqui que tem as respostas. Acho que ainda ninguém colocou nada. Vou voltar aqui para o QR Code enquanto isso. Aqui não está dando certo o link. Começou aqui a aparecer. Diferente, agora aparecendo mais. Direção, desenvolvimento, demais, digital, disruptivo, doida. Doida, nosso trabalho, diversão faz parte, né? Diversidade, desenvolvimento, disruptiva. Dá mais uns segundinhos aqui que está aparecendo mais. Design, como grande nome aí. Digital. Eu vou voltar para a apresentação, depois eu vejo se aparece mais aqui. Vamos ver o que é esse D, afinal. Então, design, que é o que apareceu mais, a gente realmente acredita que a criatividade pode mudar o mundo, e é através dela que a gente vai criar os nossos conceitos, nossos estudos. Destreza, o D representa algumas palavras, né? Que a gente vive nesse tempo de mundo VUCA, mundo BANI, cada hora uma sigla, e em constantes mudanças, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ter flexibilidade para poder atuar. Descoberta, que é o que eu falei, a gente tem que começar pelas pessoas e entender elas profundamente. Digital, algumas pessoas colocaram lá, que é a gente se mover na velocidade de algoritmos, a gente conseguir ter essa velocidade rápida para impactar o consumidor. Diversidade, né, diversos pontos vão ajudar a gente a tomar as melhores decisões, as melhores soluções. Então, a diversidade em todos os aspectos, inclusive dentro do nosso time, em termos de formação, a maioria são designers, mas a gente tem bastante engenheiro. Globalmente falando, tem até antropólogos dentro do time, tem futuristas para pensar nas tendências de futuro, tem diversos tipos de perfis de formação escolar, né? Desafiar, que é o futuro, se a gente não desafiar o futuro, a gente com certeza não vai ter sucesso, então a gente tem que ter aquela, sempre puxar um pouco mais e conseguir buscar os problemas mais complexos que existirem. E tem uma palavra que, como a gente tem um time global, é doing, né, em inglês, em português não funciona muito bem, mas significa fazer, que é prototipar para ir além dos protótipos, além dos PowerPoints. De fato, seja um protótipo do mais simples possível, de papel e caneta, até algo mais refinado, mas colocar, tangibilizar isso, para a gente mesmo entender e poder mostrar para o consumidor as ideias que a gente está buscando.
E tem um mais ali, que é, que a gente brinca que é a carta coringa, né? Cada pessoa tem sua individualidade, tem sua peculiaridade, e vai trazer uma experiência, um conhecimento, alguma coisa para dentro do time que pode ajudar. Então, cada um tem a sua, para garantir que o indivíduo, ele faz a diferença. Então, eu vou falar agora um pouco de onde que a gente está, né? Eu falei que a gente é um time global, a gente está em 6 localidades pelo mundo. Aqui no Brasil, tem um time na Austrália, um time na China, um time na Inglaterra e dois grupos de trabalho nos Estados Unidos. Todos esses times são interligados, eles estão interconectados para fazer os projetos, seja em uma região, seja em outra, e tem diversos subgrupos, né? Então, tem pessoas responsáveis pelas pesquisas com os consumidores, que é buscar entendê-los da melhor forma possível, os laboratórios de inovação, que a gente tem um aqui no nosso grupo, futurização e tendências, que é justamente conseguir o ciclo de um carro, né, ele pode ser desenvolvido, durar 3, 4 anos, então a gente tem que olhar 5, 10, 15, 30 anos para frente para entender quais são as possíveis possíveis caminhos que a humanidade vai tomar para que a gente possa tentar trazer isso como inspiração para o hoje. Operações de estratégia é muito mais para organizar o time inteiro e definir o que a gente vai focar, né? Tem diversas oportunidades, a gente tem que escolher onde focar, e Design Thinking como uma grande plataforma, uma forma de trabalho que a gente usa no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o formato que a gente usa um pouco mais para frente. Então, eu vou falar só as etapas de forma bem simples que a gente atua, e a primeira coisa, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Tudo começa com as pessoas. Não tem outro caminho, a gente tem que ir onde elas estão, como eu falei no começo, conhecer elas, entender quem elas são, o que elas fazem, o que elas não fazem, o que elas colocam no carro, o que elas não colocam, para onde que elas vão, quem que vai no carro com elas, para que a gente possa observar e entender da melhor forma possível para quem que a gente vai servir o nosso produto ou o nosso serviço. E depois a gente volta para dentro de casa e começa analisar e sintetizar todas as informações que a gente foi capturar em campo e começar a fazer rabiscos de ideias, discussão de conceitos, começar a fazer os protótipos, como eu falei, dos mais simples aos mais complexos. E falando de protótipo, tem diversos, né? Tem os físicos, os digitais, serviços. Então, os físicos, a gente pode, um simples pedaço de papel, caneta e papéis coloridos pode ajudar a gente a começar a pensar se o que eu estou propondo vai fazer sentido em relação à proposta de valor que eu descobri do consumidor. Serviços, a gente pode fazer um teatrinho ali entre 2 pessoas para começar a simular se faz sentido a mesma coisa, e nos digitais também. Eu posso fazer algo tão simples quanto pegar um tablet e colocar na frente do carro para simular um uso, ou, de fato, criar uma tela refinada e testar isso com muito refino com os consumidores. Depois, aqui tem essa foto do lado direito, a gente, é um exemplo de quanto simples pode ser. A gente fez um carro de tubo com alguns conceitos que eram explorados aí com consumidores, isso para saber se o valor que a gente estava pensando daquele conceito traria o valor percebido do consumidor. E as outras imagens são também protótipos simples, mas dentro da Ford, nas nossas salas de imersão, que a gente chama, onde a gente tem que compartilhar com os times internamente. Porque o nosso grupo, no começo da concepção, a gente tem que compartilhar com os diversos times, que vão ser as pessoas que vão, de fato, desenvolver e fazer aquilo se tornar realidade, seja em produto ou em serviço. Que é o que a gente bate nessa tecla que a hipercolaboração é essencial. Não adianta a gente criar um conceito que é muito legal, se a gente não conseguir trazer para dentro da empresa e as pessoas das áreas estratégicas com conhecimento específico que vão levar isso para frente, conseguirem desenvolver. Então, vai desde marketing, engenharia, serviços, RH até, a gente trabalha junto, design, tecnologia da informação, qualquer time que seja, a gente tem que estar remando para o mesmo lado e com a mesma intensidade. Agora eu vou passar nesses 2 próximos slides, de forma breve, quais são os nossos, a forma de trabalho, né, a metodologia que a gente usa de forma bem simples, para a gente ter um tempinho de papo também depois. Então, a primeira etapa, como eu falei, é imersão, né? Aprender sobre as pessoas que a gente vai querer prover um produto ou um serviço e o contexto onde elas estão inseridas. Imaginar para poder criar e desenvolver as possibilidades, e implementar, que é, de fato, começar a construir e testar as ideias de forma rápida, porque se errar, como eu disse, um simples protótipo de papel, de papelão, de tubo, se você errar, você não gastou nada, você vai, testa de novo, refina, até que uma hora você começa a evoluir e faz essas interações continuamente. E um ponto que eu gosto sempre de martelar
é que a expectativa é a do consumidor. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho uma grande ideia, eu acho que isso funciona, eu acho, não é o meu chefe, não sou eu, a gente tem que pensar no consumidor. E o negócio tem que ser viável. No final do dia, eu não posso criar uma coisa que seja não possível de ser desenvolvida. Por isso a gente tem essas 3 esferas, né? O conceito, a proposta que a gente for fazer, ela tem que ser desejável, que é começar por aí, onde o consumidor vai dizer se é desejável aquilo, o valor percebido. Depois a gente tem que definir se ele é factível de ser desenvolvido, qual que é a tecnologia que é necessária. Eu tenho essa tecnologia já hoje ou vou ter que esperar mais 2, 3 anos até que ela se torne realidade? E ser viável, né? A gente tem que garantir que eu não posso fazer um produto tão caro que ninguém vai querer comprar, ou ele seja um preço tão acessível que todo mundo compra, mas eu tenho prejuízo. Ótimo para garantir que a necessidade do consumidor é atendida e, ao mesmo tempo, a gente possa desenvolver e colocar no mercado. Indo um nível mais profundo desse processo, a imersão, imaginação e implementação, a gente tem esse modelo que são 5 etapas, né? A primeira é a que a gente chama de elaborar a questão central. A questão central, eu costumo dizer que se a gente não sabe qual é a pergunta que a gente quer responder, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar a resposta. Então, a gente tem que realmente investir tempo para definir a pergunta, qual que é o problema que você quer atacar, qual parte da jornada do consumidor, e deixar isso muito claro para as próximas etapas, para assegurar que você vai buscar uma resposta correta. Aí você faz a pesquisa, né, inspiração em modelos análogos de outras indústrias, que sejam competidores, identificar quais são os principais temas e insights que você traz, né, dessa pesquisa, gerar as ideias, construir protótipos e começar a testar e refinar, e isso não é linear, né? Às vezes você está em uma etapa, você volta 2 passos para trás, vai 3 para frente, mas é um ciclo contínuo até que você chegue num ponto ótimo, como eu falei antes, e leve isso para frente. E, por fim, eu quero mostrar um exemplo, né, de um produto nosso que acabou de ser lançado, que é o Bronco Sport, que trouxe diversas soluções. Quando ele começou o desenvolvimento, a gente ainda era o grupo chamado de experiência do usuário, em 2019, que a gente citou The Ford, aqui no Brasil especificamente foi ano passado, mas trouxeram algumas soluções que foram de pesquisas lá no início, né, lá em 2016, mais ou menos, onde o Brasil foi pesquisado também para entender os hábitos e costumes de uso de produto, e alguns exemplos, né, esse consumidor é um consumidor que ele visa aventura, ele é uma pessoa ativa, quer explorar, mas ao mesmo tempo ele está na cidade, então ele tem que ter a comodidade de ter os porta-objetos de forma simples. Tem essa foto do porta-malas, onde tem uma espécie de bancada que você pode gerenciar como você quer organizar suas coisas no porta-mala, e até no momento, né, de escultura, num passeio, você pode organizar alguma coisa ali, ou até usar como um escritório ambulante. Você tem funções de porta-objetos, né, de esconder alguma coisa, ou uma coisa que esteja suja, uma roupa suja durante um passeio meio fora de estrada que você fez, você pode colocar embaixo do banco, atrás do banco com um zíper, que você pode tanto proteger de poeira, mas você pode também proteger para ninguém ver o que está ali, então uma percepção de segurança. Então, tem diversos elementos que foram entendidos através do valor percebido dos consumidores, específico para esse usuário. Então, se fosse um outro tipo de usuário, as soluções poderiam ser diferentes. E, às vezes, uma solução simples pode se tornar muito atrativa para um consumidor, que é algo que nunca foi pensado antes. Aqui eu termino esse conteúdo e paro aqui. A gente tem acho que uns 7 minutinhos, né, de tempo ainda para trocar uma ideia, vocês fazerem perguntas e eu poder responder o que eu sou. Obrigado. Deixa eu ver se está chegando uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui falando sobre, né, esse movimento de transformação da Ford aqui no Brasil, né? Se o nosso papel, qual que é o impacto dele, se a gente está presente com os novos produtos. Parte da transformação, né, o Centro de Desenvolvimento da Ford na América do Sul, né, que é aqui no Brasil, é mantida em sua plenitude, justamente porque a gente continua desenvolvendo, seja para outros mercados, seja os produtos que estão chegando para o nosso país. Então, essa mudança, inclusive, da gente migrar da área de experiência do usuário do Ford foi uma parte estratégica para a gente continuar fazendo esses estudos e poder ajudar o time global e regional. Então, tudo que a gente, no nosso país, a gente
entre aspas, né, exporta, mas é um trabalho em conjunto global para a gente poder estar sempre nos novos projetos de desenvolvimento. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Como vocês tratam as pessoas globalmente? Com uma cultura diferente. Isso é uma pergunta muito legal. Quando eu falei de fazer a imersão no contexto, né, eu tinha uma das imagens que eu falava das pessoas, que a gente vai em diversos lugares fazer as pesquisas. Não adianta a gente fazer a pesquisa só em um lugar. Um produto que nem o que eu falei do Bronco, ele é vendido em mais de um país. A gente tem que entender as diferenças desses países, as diferenças de hábitos que as pessoas têm, e conseguir convergir para os pontos que elas têm em comum. Então, o que eu comentei de os porta-objetos, essa necessidade de conseguir esconder as coisas, ter as coisas organizadas dentro do carro, foi uma coisa muito comum entre as diversas regiões e que foram necessárias serem exploradas da melhor forma possível. Em cada contexto, as pessoas agem diferente. Então, como chegar nesse perfil de usuário que ele, ao mesmo tempo, tem que convergir todas as pessoas, mas tem as peculiaridades. Então, em alguns momentos, e daí eu vou extrapolar um pouco aqui do The Ford, mas indo para o desenvolvimento do produto, a gente tem os ajustes de suspensão, por exemplo, né, para trazer para o Brasil um carro. Então, tem que ter algumas peculiaridades que são específicas do mercado, que, se for necessário, vão ter ajustes de conteúdo, inclusive. Tem outro aqui. Para trabalhar nessa área, qual curso tenho que fazer na faculdade e ou pós-graduação? Eu comentei um pouquinho durante, né? A gente tem pessoas de diversas formações, primordialmente a maioria são designers, depois temos engenheiros, mas o principal é você ser curioso, né? Você não conseguir se saciar com um simples não. Você vai atrás, você vai buscar, você vai tentar entender o porquê não, e se for não no final do dia, não tem problema. Mas é justamente conseguir buscar conhecimento além do que você tem. Então, as formações principais que eu falei, na área de design, na área de engenharia, tem pessoas de software, inclusive, pós-graduações tem algumas que existem no mercado afora, e cursos, né, ligados a user experience, na experiência do usuário, a parte digital também sempre muito forte, cada vez mais, né, mais marcada dentro do carro, são coisas que a gente tem que ter. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como vocês fazem essa investigação com os clientes previamente ao desenvolvimento de produto? Pesquisa online, entrevista, grupo focal. Essa é uma pergunta muito boa também. Acho que está acabando o tempo, vou responder mais essa. A gente sempre priorizou fazer pesquisas em loco, né, que é eu conversando com a pessoa, entendendo ela e podendo vendo ela. E, obviamente, nos últimos 18 meses a gente não conseguiu fazer isso, então a gente migrou 100% para pesquisas online, e sempre pedindo para as pessoas mostrarem, né, quando a gente vai querer entender o hábito delas, tira uma foto do seu carro, da sua jornada até a escola, que você vai levar seus filhos, e ilustre alguma coisa para que a gente possa entender mais. É mais difícil, mas ao mesmo tempo permitiu a gente expandir mais, né, a gente não ter que ir só em uma localidade, a gente podia fazer uma pesquisa em diversas, onde antes era mais complicado. Então, existem os dois modelos, né, online e presencial. Espero que quanto mais a gente evolua na nossa situação atual, a gente possa ir mais para presencial, que sempre agrega mais valor, olhar olho no olho com as pessoas. Né? Eu acho que o tempo aqui acabou, pelo que estou me avisando aqui. Queria agradecer a todos pela participação, agradecer a Campus aí pelo convite, e que vocês continuem, tem mais diversas palestras aí entre hoje e amanhã, né? Curtam bastante essa oportunidade. Muito obrigado.